Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Redescobrindo o Caminho, onde aprendemos a Bíblia com o olhar judaico-nazareno. Quando dizemos a mulher costurou a manga rasgada, entendemos pelo contexto que manga se refere a uma peça de roupa e não a uma fruta. O mesmo deveria acontecer ao analisarmos as palavras de Paulo. Ele usa a palavra lei em sentidos diferentes, mas se confundirmos os sentidos, iremos imaginar coisas absurdas. Seria como imaginar uma mulher costurando uma fruta. Muitos, quando leem o Novo Testamento, especialmente os escritos de Paulo, logo pensam que somente agora somos salvos pela graça e que nos tempos do Antigo Testamento a única forma de ser salvo seria guardar a lei. Dizem, depois da vinda de Jesus, não estamos mais debaixo da lei, da Torá, e sim da graça. No vídeo de hoje, vamos analisar o que Paulo realmente quis dizer em relação à lei e à graça. Paulo escreveu no livro de Romanos o seguinte: porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Romanos 7, 22, 23. Nesse texto, Paulo usa a palavra lei para descrever a tendência, o impulso ao pecado, presente em todo homem. E também usa o termo lei para se referir à Torá, ou seja, a lei de Deus. Só nessa frase já temos dois sentidos para a palavra lei. Em outro versículo, Paulo usa a palavra lei unicamente em relação à validade da Torá. Ele diz, anulamos, pois, a lei, Torá, pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei, a Torá. Também em Atos, Paulo declara que ele era judeu que guardava a lei, ou seja, a Torá. Nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo e nem contra César. Resumindo, lendo esses 3 versículos, entendemos que a palavra lei pode se referir 1. A lei sagrada do Eterno, a Torá. 2. A lei do pecado ou a tendência do homem ao pecado. Estar atento a isso é extremamente importante. Caso contrário, pode-se misturar as duas definições e alterar o significado do texto. Por exemplo, quando Paulo diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei e sim da graça, se a pessoa interpretar que nesse versículo Paulo está se referindo à lei, à Torá, ela irá concluir que não precisamos mais seguir a lei, a Torá. Mas se essa pessoa entender que Paulo estava se referindo à tendência ao pecado, então ela irá concluir que não precisamos mais estar sob o domínio da lei do pecado. Podemos lutar contra os maus hábitos e impulsos. É como se Paulo estivesse falando para os convertidos assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei do pecado, da tendência ao pecado. Vocês não mais são escravos de maus hábitos como anteriormente. Agora vocês se arrependeram, mudaram de vida e por isso estão debaixo da graça, que lhes permite recomeçar e seguir por um caminho de amor e obediência a Deus. O que seria amar e obedecer a Deus? Vejamos o que Jesus disse. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Agora entendemos o que guardar a lei é amar a Deus. Viver guardando a lei é estar debaixo da graça e não ceder à tendência ao pecado, que apesar de continuar existindo,
não mais nos domina. Vejamos. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. 1 João 3,9. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Obedecemos os mandamentos porque fomos salvos e não para sermos salvos. Outro fator importante quando falamos da salvação pela graça é que a salvação sempre foi pela graça desde o início. Imaginar que nos tempos antigos as pessoas não eram salvas pela graça não é verdade. Vejamos. Noé, porém, achou graça diante do Senhor. Davi disse: a tua graça é melhor do que a vida. E mais para frente: volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça. Justiça e direito são o fundamento do teu trono. Graça e verdade te precedem. Graça e verdade precedem a Deus. A graça é inerente a Deus, emana dele. Sem graça não há Deus e não existe vida. Então é isso, pessoal. Na próxima vez que alguém disser que porque a salvação vem pela graça, isso significa que não estamos debaixo da lei, da Torá, saiba que essa pessoa está confundindo manga da camisa com fruta. Apesar da tendência ao pecado ainda continuar presente em nós, não precisamos nos sujeitar a ela. Viver guardando a lei é estar debaixo da graça. Jesus guardou toda a lei e devemos seguir seus passos. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. E não perca nosso próximo estudo na semana que vem, onde analisaremos o mesmo versículo sobre os olhares de Hillel e Shammai, dois rabinos estudiosos que influenciaram o cenário religioso na época de Jesus. Então até lá. Lehitraot! Querido inscrito, se você gosta de nosso conteúdo, não deixe de visitar nosso site redescobrindoocaminho.com.br para estudarmos a Bíblia juntos com artigos, vídeos, conteúdos interdisciplinares e muito mais.